2:5. Existe uma batalha acontecendo, mas Deus está conosco, então ser valente. Amém? Quer manifestar, levantar as mãos, o Senhor conhece a necessidade de cada um dos senhores. Oséias capítulo 6, versículos 1, 2 e 3. Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos curará, feriu e nos atará. Após 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos em sua presença. Então conheceremos, se prosseguirmos em conhecer ao Senhor. A sua saída está preparada como amanhã, e Ele virá a nós como a chuva tardia e a anterior que regam a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer nosso Deus e nosso eterno Pai. Os irmãos
Senhor venha responder nesta noite a necessidade desse coração. Também agora, Senhor nosso Deus, queremos consagrar a nossa oferta de adoração ao Teu santo nome. É para a glória do Teu nome que nós consagramos a Ti. Recebe, Senhor, como cheiro suave na Tua presença. Assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmã Roseli, podeis assentar. Saúde a todos com a paz do Senhor. Horas difíceis você passa em conflitos e já não sabe nem mesmo o que fazer. O coração chora por não ter saída, situações mal resolvidas já arremessam a solidão. Tenha certeza que tudo tem um jeito e o Senhor não desistiu de te ajudar. Se a tua luta é tempestade que não passa, não há o que Deus não faça pra dar vitória aos filhos seus. Deus abre o caminho pra você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos pra contigo lutar. A bênção já é sua, basta acreditar. A porta que ele abre ninguém pode fechar. A vitória é sua. Comece a louvar a Deus, a Deus, A Deus. Quando a gente entrega tudo ao Senhor e compreende o seu modo de agir, na paciência Ele possui as nossas vidas, mesmo as causas perdidas, Ele tem a solução. Deus abre o caminho pra você passar, acalma a tempestade e a fúria do mar. Envia os seus anjos pra contigo lutar. A bênção já é sua, basta acreditar. A porta que ele abre ninguém pode fechar. A vitória é sua. Começa a louvar a Deus, a Deus, a Deus. Ele abre a porta pra você passar. Ele faz caminho no meio do mar e a tempestade ele faz acalmar. Ele é Deus. Queridos e amados irmãos, bom e agradável
é estarmos juntos mais uma vez para mais um culto de ensino da palavra. Culto esse que é o carro-chefe de todas as nossas reuniões. Ninguém cresce sem uma estrutura, sem um aprendizado. Falamos de doutrina, falamos de ensinamento. E todo ensinamento, ele contribui para o nosso crescimento. Nós vamos dar continuidade a um assunto onde paramos, na carta do apóstolo Paulo, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ou melhor, o capítulo 13, e o versículo de número 30. Capítulo de número 13 e o versículo de número 30. Você já fez o teu avatar? Essa brincadeira de cunho inocente nas redes sociais tem tomado uma proporção. Eu tive observando uma enxurrada de comentários, alguns inteligentes, outros extremamente agressivos. Ao observar a nomenclatura, o avatar, ele é a reencarnação de um Deus que é venerado pelos hindus, todos nós sabemos disso. Mas isso não passa de uma brincadeira. E o avatar, segundo a doutrina hindu, ele pode reencarnar em um animal, como também na forma humana. Claro que entendemos que o avatar é uma entidade venerada pela religião hindu. Mas aquele bonequinho que as pessoas colocam lá não tem nada a ver com o avatar. Mas, se você fizer essa brincadeira, muda o nome, não coloca avatar, então. Tá bom? Coloca ali uma cópia de mim mesmo. Vai amenizar. Claro que tem situações que temos que ter um cuidado, não por nós, porque o apóstolo Paulo, ele vem dizer assim: vós que sois mais fortes, sabeis suportar a fraqueza dos mais fracos. Eu não vou fazer, não por mim, mas para que alguém não se escandalize, não é? Mas não é isso que vai te levar para o inferno, né? Não é, pastorzinho? Não é isso que vai levar ninguém para o inferno. E tem pessoas que perdem tempo fazendo comentário desnecessário quando observa ali a postagem de alguém, né? Como eu tenho observado. Não é isso o meu assunto, mas somente a título de orientação. Leiamos a Bíblia. Primeira aos Coríntios, capítulo 13, versículo 30. Nos diz a Bíblia: é 33. Porque Deus não é o autor. 33. Porque Deus não é autor. Primeira aos Coríntios, capítulo 13, versículo 33. 1 Coríntios, 15, 33. Eu descobri que vou ter que trocar isso aqui. Não se engane. As comunicações malignas corrompem as boas maneiras. Repetindo, não se engane. As comunicações malignas corrompem as boas
maneiras. Todos nós adotamos ao longo do tempo para a nossa vida bons hábitos, disciplinas, conceitos morais. Esses conceitos que às vezes são herdados dos nossos pais, que procuram, de alguma forma ou de outra, passar para nós o conhecimento que eles tinham de melhor. Por exemplo, meu pai era um homem que não sabia ler. Minha mãe morreu analfabeta, também não sabia ler. Meu pai não frequentava escola. Meu pai tinha uma maneira muito difícil e cruel de educar os filhos. Eu não chamaria aquilo hoje de educação, mas sim de espancamento. Ele tinha um hábito de nos amarrar durante a noite, no meio da roça, e a gente passava a noite inteira amarrado. E o que ele tinha na mão ele jogava, sem medir consequências e etc. Mas não é esse apenas o lado ruim que meu pai tinha. Porque também trazia no seu coração um amor muito grande pelos filhos. Quando algum ficava doente, ele fazia o impossível para dar atendimento. O alimento nunca deixava faltar dentro de casa. Diga-se de passagem, a sua integridade moral era de fazer inveja para qualquer pessoa. Era um homem que, se devesse alguma coisa para alguém, ele nunca se esquecia de pagar. Era pontual em seus negócios. Se ele desse a palavra, ele fazia de tudo para cumprir. Mas ele transmitiu o que ele tinha. E ele passou para os filhos tudo aquilo que ele havia recebido dos pais. E assim foi. Só que após conhecer o Evangelho de Cristo, eu percebo que esse ciclo é quebrado. E existe maneira mais acessível, maneira melhor, de conduzir a nossa família. Estabelecer um novo padrão. Não aquele que eu fui criado. Porque aquele já estava certo, que não funciona. E nesse novo padrão, ele não é adquirido nos livros didáticos, mas sim na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o livro da nossa regra de fé. Se nós permitirmos que ela faça esse efeito em nós, nós teremos nossa vida inteiramente modificada. E com o cuidado que todos nós, como seres humanos, devemos ter. Primeiro, a minha influência, ela não tem faixa etária. Desde o menino de 12 anos ao ancião, pode ser influenciado de alguma maneira. Nós somos influenciadores porque existe pessoas que podem ser influenciadas. Tanto dentro do sentido positivo, quanto também dentro do aspecto negativo. A influência, ela tem esses dois sentidos literais. E este é um dos cuidados. Pode manter uma altura normal. E este é um dos cuidados que todos nós devemos ter nitidamente com a nossa vida. A nossa vida, ela às vezes é influenciada pelo que cremos e com quem nós, muitas vezes, nos associamos ou fazemos uma aliança. Não tem como nós permanecermos na nossa vida correta se nós estamos associados com pessoas com um padrão de vida social e moral que não é compatível com o que a gente vive.
cedo ou mais tarde, isto acabará nos afetando de forma literal. Basta que possamos olhar rapidamente para a situação política que vive o nosso país atualmente. É uma enxurrada de escândalo. Você liga a televisão, é só corrupção. Sabe qual a impressão que eu tenho? Que a corrupção hoje, ela virou uma cultura brasileira. Ela se tornou uma cultura nacional. Quem entra, entra de mão limpa, mas sai com as duas mãos sujas. Porque o próprio sistema te envolve. Porque você tem que entrar no esquema, como é chamado. E acaba, de forma literal, se envolvendo. Este é um dos cuidados que nós temos que ter na igreja, na sociedade, na empresa onde nós trabalhamos. Sempre vai ter alguém soprando do nosso lado com convites imorais para fazermos parte de algum sistema, de algum esquema fraudulento. E isto, consequentemente, vai acabar comprometendo-nos de forma literal. Mas se quisermos conservar a nossa conduta moral e espiritual, escolha as pessoas com quem você irá se associar. Porque estas escolhas e a não observação disto pode nos colocar em situações altamente desagradáveis. Observamos uma das admoestações do apóstolo Paulo. Não vos enganeis. Pode ser melhor compreendida como: não se deixe enganar por falsos argumentos. Não se deixe elevar pelas influências externas. Eu me lembro perfeitamente, pastor Antônio Gilberto, uma das frases que ele dissera, que a igreja é como um navio. O navio está no mar, mas o mar não pode estar no navio. E a igreja é isso, estamos navegando. A água fica por fora, nós somos esta embarcação. E um momento em que permitir que estas águas invadam esta embarcação, o Titanic afunda. Mas conservar esta conduta moral e espiritual é dizer: eu sou diferente. O mundo está lá, mas eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Eu fui chamado para ser diferente. O mundo tem que olhar de lá e enxergar você uma pessoa diferente. Eu trabalhei 32 anos numa empresa. Eu tinha cargo de responsabilidade. Eu respondia por um contingente de 42 funcionários. Eu nunca entrei em nenhuma dessas situações. E não foi por falta de convite. É porque eu sempre prezei pela minha moral. Conheço pessoas que ingressou no sistema e por sistema e formas fraudulentas até conseguiram galgar posição elevada. Só que quando estava lá em cima, foram exonerados. Porque não existe nada que fica oculto, escondido. Nós não perdemos por sermos fiéis, sinceros e honestos. A Bíblia, ela nos dá
este tipo de imperativo. A ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. É um padrão, é um estilo. É o que Deus estabelece para a nossa vida. Se fosse para vivêssemos, eu acho que o Rui Barbosa agora deu uma piruleta lá no túmulo. Se Deus quisesse que eu e você vivesse, irmão, como o mundo, nós não seríamos chamados de igreja. Porque o tema e o título igreja, ele quer dizer corpo místico, o corpo invisível, que não se vê, de Jesus Cristo. E eu pergunto, o corpo de Jesus é maculado? Ponto de interrogação. Claro que não. Ele é puro, ele é santo, ele é perfeito, ele é correto. Agora, nem todos os que se reúnem é considerado corpo. Porque a Bíblia, ela vem dizer assim, que Jesus virá buscar um povo seu. Pode completar isto, por favor? Especial, zeloso e de boas obras. Mas se eu estiver associado com os iníquos, com os homens que não têm temor de Deus, isto pode caracterizar a igreja? Não. Nós estamos na contramão do sistema social. Eles vão para um lado e nós para o outro. A igreja sempre anda na contramão. Eu considero isso mão inglesa. Eles estão vindo e nós estamos indo. Não pode caminhar na mesma direção, porque temos o diferencial em nós, a marca do sangue do Cordeiro. As más conversações corrompem os bons costumes, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, 33. Isto, na verdade, é uma citação que ela vem de um provérbio que aparece na comédia escrita pelo escritor dramaturgo grego pagão. Ele era ateniense, do século III antes de Cristo. Evidentemente que esta expressão, má conversações, ela se tornou o sinônimo da maldade, das intenções, das palavras má que são direcionadas, palavras que não cabe a alguém que está servindo a Deus por hipótese alguma. A palavra conversação, ela significa esta associação, comunhão, amizade ou companhia com pessoas diferentes de você, que pensa diferente de você, que não pensa a mesma forma que você, que os seus atos, suas atitudes não condizem também com as atitudes que você tem. E isso tudo está inserido na questão das más conversações. Mas a Bíblia, ela diz assim, não se deixem enganar. Não, eu posso ir porque não vai ter problema nenhum, eu sou o bambambam, eu sou o tal, eu posso andar com ele, eu posso ir com ele, eu posso ir até lá no boteco, eu posso ir na danceteria, eu posso até sentar na mesa com os beberrões, mas isso não significa que eu vou beber. Eu sou cara, isso não vai acontecer.
antes de você se intitular um super-herói, lembre que você tem ao teu lado 100% humano. E você não é 100% divino. É 100% humano, repleto de falha. Pergunte por quê? Porque a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E aquele que disser que não tem pecado é mentiroso. Portanto, nunca diga, não farei. Então, se eu sei que eu tenho o meu tendão de Aquiles, o que é que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Evitar de estar em determinados lugares ou em determinadas companhias que não faz bem para o meu estilo de vida que eu tenho. Eu sou família. Eu estou falando aqui com famílias. E o que uma pessoa com família tem que sair por aí na companhia de alguém que não tem compromisso com família? O que vai dar nisso? E aonde pretende chegar com as associações desta natureza? Não vai tempo. Não vai tempo. Você vai estar fazendo a mesma coisa que ele está fazendo. Porque não é ele que está te trazendo para o teu estilo de vida. Não é você que está trazendo ele para o teu estilo de vida. É ele que está levando você para o estilo que ele adotou para ele. E é nisso que está o grande problema. O apóstolo Paulo, ele estava dizendo que manter um tipo errado de companhia, principalmente de homens que negam a ressurreição de Jesus Cristo, se você continuar lendo o texto, você vai verificar que ele fala disso, pode muito bem corromper os hábitos cristãos e desviar os homens da sua verdadeira posição. Tem gente que começa bem, mas acaba se arrebentando. Começa bem, mas acaba entrando pelo mau caminho. Começa bem, mas acaba se envolvendo de uma forma tão assustadora que os seus bons princípios adquiridos ao longo do tempo acaba sendo dispensado no cesto de lixo, porque foi inteiramente influenciado. O apóstolo, além de ter citado esse escritor grego, Paulo também fez citações de outros escritores da literatura grega. Epimênides, eu já citei isso aqui na primeira noite, esse poeta e filósofo cretense, ele também faz menção e ele pôde falar também de situações desta natureza. Amizades ruins e más companhia. A definição de amizade ou parceria que afeta negativamente as nossas atitudes, atos ou bem-estar físico ou espiritual. Nós somos influenciadores e, ao mesmo tempo, nós somos influenciados. Influenciados politicamente, influenciados socialmente, influenciados também familiarmente, e assim sucessivamente. Qualquer situação, é possível que isso nos envolva. E não tem coisa para influenciar mais do que a questão política. Mas a questão política é inevitável. Ninguém consegue viver sem ela. A política existe desde tempo passado. Agora, é possível sim nós exercermos todos os nossos direitos de cidadão, exercer o direito de cidadania, sem se corromper com o sistema. Deixa eu lhe citar um exemplo. A partir do momento que você pega uma nota de R$50, R$100, para subornar um guarda, para não levar uma multa, você já está contradizendo os seus próprios princípios. Além de correr o risco de receber voz de prisão, ainda corre o risco de perder a salvação. Influência.
Quando você vê a proposta de um político dizendo, vota em mim que eu vou te dar tanto, você já está se corrompendo. O sistema não é isso. Nós não elegemos homens para defender interesses pessoais, mas um interesse público, coletivo, o interesse da sociedade. Eu não coloco alguém, mas hoje você vê uma mentalidade das pessoas que acaba se tornando pequeno. Aí ele diz assim, eu não vou votar no fulano porque ele nunca fez nada por mim. Quantos já ouviram isso? Eu não vou votar nele, ele nunca fez nada por mim. Mas quem diz que eu estou elegendo alguém para defender o meu interesse pessoal? Eu vivo numa sociedade, eu vivo numa cidade. Então, quando nós elegemos alguém, o interesse coletivo é que está em pauta, e não o meu interesse individual. Eu não coloco alguém lá para colocar uma cesta básica na minha casa. Isso seria se vender por muito pouco. Isso seria se influenciar por nada, deixar se influenciar por nada. Nós temos que aprender a valorizar, conservar os valores que nos foram passados ao longo do tempo, primeiro pelos nossos pais, segundo pelos nossos mestres, terceiro por pastores que já descansam nos braços do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E ainda apresenta um quarto pelos escritores sagrados que deixaram registrado no contexto desse sacro livro esta mensagem de advertência para todos nós. Não se deixa influenciar por pessoas descompromissadas com Deus. A influência de má companhia, ela pode ser extremamente desastrosa. Não entra o interesse. Não vote em alguém porque está com peninha dele. É capaz de aparecer um político assim, ó. O camarada não andou perfeito. Aí ele chega assim, ó, na época da eleição. Vota em mim, o crente. Eu vou votar nele, tadinho. Ele é deficiente. Quem que falou com o camarada que para uma perna, que tem uma falta de uma perna, ele é um deficiente? A deficiência está na cabeça. Se faltar um braço ou uma perna, mas se tiver neurônios e cérebro, esse sujeito não é deficiente. Ele pode frequentar uma faculdade, ele pode estudar, ele pode trabalhar com a sua mente, com a sua cabeça. Não tenha pena de situações desta natureza. Consciência em primeiro lugar. Isso não entra a questão da minha compaixão. É uma questão de responsabilidade. Quando eu estou consciente dentro dessa questão, eu estou sendo extremamente responsável. O Brasil é gigante. Nada como nós pararmos. Dia 15 de novembro está chegando. Teremos decisões hoje em mais, não sei quantos municípios tem, mas acho que tem mais de 5.000 municípios no Brasil, chegando já a 6.000 municípios aproximadamente. Em todos esses municípios haverá campanha política. E o poder está nas tuas mãos. E com a tua consciência, com a tua liberdade, saber exercer o direito de cidadania, isto faz parte dos meus princípios morais adquirido ao longo do tempo. E isso é extremamente bíblico. Eu não sei se estou agradando muito com esta palavra, mas é um ensinamento. Nós temos que falar porque a Bíblia é completa. Talvez você quisesse que eu pulasse, saltasse, né? De gente saltando, pulando por aí, batendo martelo na cabeça dos crentes, já tem muita gente. Nós estamos precisando de palavra, né, pastor Zias? Já tem muita gente por aí, irmão, fazendo
essas micagens dentro das igrejas sem chegar a lugar algum. Então observe, a influência da má companhia, ela pode trazer um desastre muito grande para a família, para a sociedade. Porque um indivíduo na contramão da sociedade pode destroçar a sociedade. Então isso pode trazer um prejuízo. Nós dizemos é só um. Mas um indivíduo na contramão, ele desgraça uma sociedade inteira. Basta que o camarada não tenha princípios morais. Eu estava vendo, o Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, pegou 350 anos de prisão. 350 anos. A condenação do ex-governador do Rio de Janeiro. Foi condenado a 350 anos. Eu teria vergonha de agir desta maneira. Mas bons princípios não têm correlação com a educação recebida nas melhores universidades. Porque eles são conservados. Conheço pessoa que não sabe nem assinar o nome. Mas seus princípios são de causar inveja. Porque tem moral espiritual. Não se corrompe, não se vende. É pessoa de uma boa índole. Volta e meia nós vemos isso aparecendo. Eu estava vendo uma matéria, irmã Karen Simone, de um gari trabalhando, encontrou uma bolsa. Olha só, não me lembro quantos $1.000 tinha naquela bolsa. Vocês pensam que ele saiu correndo dizendo, estou rico? Não, ele procurou o dono e entregou nas mãos. A reportagem pergunta, quanto você ganha por mês? Eu ganho tanto. Mas você não poderia ter ficado com esse dinheiro? Ele disse, não, não era meu. Eu tenho aquilo que eu luto para ter. Isto é princípio, moral. E é isso que todos nós temos que ter para agradar a Deus na sua totalidade. Mas se ele tivesse com um sujeito mal influenciado, não teria influenciado ele? Não, vamos dividir esse negócio aí, rapaz. E vamos cair fora. Vamos embora. Deixa isso de lado. Mas quem tem princípios e conserva, isso se torna grande diante do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Não importa se é muito ou pouco. Ele aprende a contentar-se com aquilo que tem. E tudo é para a glória do nome do Senhor, nosso Deus. No livro de Provérbios, no capítulo 13, versículo 20, a Bíblia diz assim, anda com os sábios e serás sábios, mas o companheiro do tolo sofre aflição. Vou repetir porque achei grande este versículo. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Escolha com quem você vai se associar a partir de agora. Isto se aplica não somente na questão de negócios, mas também se aplica na vida a dois. Isto se aplica na questão conjugal. Isto se aplica em escolher um casamento, uma associação que será para a vida inteira. Agora imagine uma crente, lavada e remida com o sangue do Cordeiro, se casar com um traficante, ou vice-versa. Ou um crente, obreiro, se unir com uma traficante. Isso seria uma associação perigosa. Por isso, para tudo,
nós buscamos de Deus a sua santa direção. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. No livro de Gálatas, eu já estou para finalizar por hoje, no capítulo 5, do versículo 7 ao versículo de número 9, nos diz assim: correis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Ele coloca um ponto de interrogação. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Não é preciso muito. 2 ou 3 palavras, e isto acabará levando a pessoa para o fundo do poço. Quantos depoimentos nós ouvimos de pessoas que, às vezes, ao longo do tempo, nos procuram no nosso gabinete pastoral e dizem assim: pastor, eu estou assim porque, infelizmente, eu recebi conselho de quem não deveria ter recebido. Me orientaram de forma errada. Eu estou assim hoje porque eu fui na onda do fulano, ciclano e beltrano. Associação perigosa, e não soube escolher o teu companheiro de jornada. Nós temos que ter um cuidado muito grande para isso. E estes conceitos se aplicam tanto nas questões de negócios, como também na vida familiar, na vida a dois. Se tiver alguém aqui querendo se casar, você já sabe que tem que orar muito. Buscar ao Senhor e saber escolher, não com os olhos pluralmente humanos, mas com os olhos espirituais. A recomendação bíblica, ela atinge todos os conceitos de forma geral, até mesmo a nossa maneira de vestir, de nos proceder. São doutrina, são ensinamento, que os mesmos modos, olha o que Paulo ele recomenda ao nosso irmão Timóteo, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstia. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 9. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o capítulo 2, versículo 9. Então ele dá uma recomendação de que isso deve ser considerado com honestidade, com pudor e com modéstia. Não exagerado, de forma alguma, mas também não vamos, meus irmãos, deixar com que esses ensinamentos, isso acaba se caindo por terra. Eu tinha um motorista que dirigia a Kombi lá no meu trabalho, e o nome dele era Paulo. Era, não é, né? Porque ele ainda permanece vivo. Aí um dia ele chegou em mim e falou: pastor Valdecir, eu não vou mais à igreja católica, não vou levar mais a minha família à igreja católica. Fiquei curioso. E eu resolvi perguntar a ele por que ele estava revoltado contra a igreja católica. Aí ele disse o seguinte: porque o padre não deixou minha filha participar da missa. Fiquei curioso, perguntei: mas qual a razão disso? Ele não deixou nem ela participar da hóstia. Quando ela foi, estendeu a mão para pegar a hóstia, o padre mandou que ela se retirasse da igreja. Eu perguntei: mas por que isso, Paulo? Eu estava ficando até revoltado já. Aí ele disse: só porque ela estava com a saia curta. Eu falei: se esse padre for na minha igreja, vai excluir todo mundo. Ou não, todo mundo, perdão. Alguns, né? Dependendo da igreja, né? Aqui no SIC não, graças a Deus, é chineses. E eu fiquei assim: meu Deus, se ele for numa reunião nossa na igreja, às vezes, ele vai ser escandalizado.
Porque nem todo mundo acaba se trajando da mesma maneira. De forma alguma. Não é geral, não é uma questão geral. Eu estou olhando aqui hoje, graças a Deus, a gente percebe que estão todos bem trajados, bonitos, né? Maravilhosos. Mas tem, irmãos, situações, eu que às vezes pregava muito e viajava bastante, ministrar a palavra do Senhor, o pastor Zias também pode falar isso, você está na frente do púlpito e às vezes você fica com vergonha de olhar para frente. Eu, na última igreja que eu estava ministrando, eu tive que chamar uma irmã num gabinete pastoral. Eu precisei chamar. Ela subiu ao púlpito, dava para ver até o DNA da mulher. Os obreiros olharam para mim, eu falei, misericórdia. Terminou o culto, eu tive que chamar para dar uma orientação. Ficou brava, ficou muito nervosa. Eu e a minha esposa conversamos, minha irmã, você está dentro da igreja, um pleno culto de domingo. Você vir para a casa de Deus com esse vestido. Pensa num negócio assim, que era um negócio assim de tricô, eu sei lá se era tricô, transparente, sem nada por baixo. Aí, não, pastor, eu estou vindo de uma festa. Eu falei bem, teu vestido é bonito, mas inadequado para uma reunião como essa. É que eu vim direto de uma festa e vim direto para a igreja. Minha irmã, acabei de falar, o teu vestido pode ser bonito para uma festa, menos no ato da adoração ao nome do Senhor. Então nós temos que ter um cuidado muito grande com isso. Vamos manter nossos princípios morais, porque isso faz bem diante do Deus Todo-Poderoso. É para agradar ao Senhor, é para a glória do nome do Senhor. Aleluia! E somos convertidos em novas criaturas. A palavra conversão, conversação, ela tem esse sentido. Comunhão com aqueles que não têm compromisso. Agora veja, traje, hoje em dia, é um termo muito geral, que significa qualquer artigo de roupa. Vamos lá, compramos pela marca. Caiu bem ou não caiu? Se bem que hoje eu estou tendo dificuldade, estou me sentindo rejeitado todo dia. Você vai lá no guarda-roupa, vai um terno, não dá certo, vai outro, não vem. Não. Todos eles acabam te rejeitando. Eu creio que não é só eu, tem mais gente aí também, que está se sentindo rejeitado pelos ternos que comprou, né? Está na hora de começar a renovar isso. Mas essas questões também, irmão, não é só mulheres. Porque também tem homens que acabam se tornando extremamente escandalosos nesse sentido. Aí eu vou para a praia, pastor. Aí o camarada coloca uma sunga, um crente, que até o diabo faz o sinal da cruz quando vê. É coisa do cão, meu irmão. Por mais que esteja lá, tudo bem, vamos ser moderados. Vamos manter o básico, o mínimo que se pode ter. Porque o Deus que você serve está aqui, mas quando você sai daqui, você vai para lá, Deus também está lá. Eu sou testemunha de Jesus aqui, e eu sou testemunha de Jesus lá. Ah, pastor, você está dizendo que o crente não pode ir para a praia? Quem falou isso? Eu vou. É claro que eu não vou de terno e gravata, né? Também aí é demais. Mas moderado, com limite. Ninguém está dizendo aqui que você vai para lá com aquela, entra na água ali também de vestido. Não. Mas entendamos que nós somos testemunha de nosso Senhor Jesus Cristo e temos princípios para cuidar e conservar, para que o nome do Senhor nosso Deus em tudo seja louvado e glorificado. Quando, em 1611, quando a Bíblia do rei Tiago foi traduzida,
do hebraico e grego para o inglês, a palavra traje, escute isso que é importante, você pode pesquisar, a palavra traje significava vestes frouxa. Silêncio, né? Significava veste frouxa, longa, comprida. Esta é a tradução. Vou repetir, porque talvez você queira anotar aí para você pesquisar. Em 1611, quando a Bíblia do rei Tiago foi traduzida do hebraico e grego para o inglês, a palavra traje significava veste frouxa, longa, comprida. Hoje, você vê uns pregadores subindo no púlpito, que o cara não consegue nem andar, ele anda assim. Porque se ele der um passo muito grande, a calça vai partir, tão apertada que é. Aquele terno que parece que foi embalado a vácuo. E acha que está abafando. Aonde que está? Bom, eu não sou extremista dentro dessas questões. Não. Mas nós temos que colocar limite em nós mesmos. E rever alguns conceitos. Além disso, a palavra grega é kataslole. E este é o único lugar na Bíblia onde ele é usado. Há muitas palavras para roupas, traje, etc. Mas esse termo, ele vem de uma forma do verbo que significa ir até embaixo. Ir até embaixo. Isso é o sentido literal da palavra veste. Significava uma roupa externa, frouxa, a qual era longa. Paulo usou esta palavra especificamente para dizer às mulheres que elas eram para se vestirem com vestidos frouxos e longos. Não aquelas roupas extremamente justas e apertadas. Todo cuidado constitui-se pouco neste sentido. Lembrem-se, as nossas associações, ela tem que ser com pessoas que têm compromisso com a palavra. Amém? Vocês querem que eu continue esse assunto na próxima quarta? Sim ou não? Não? Ah, é. Quarta-feira. Ah, é. Então, passando essa quarta, na outra quarta, eu vou dar continuidade a esse assunto, porque ainda tem alguma coisa que eu pontuei aqui que nós precisamos estudar e conversar, né? Muita coisa que nós não conhecemos e que precisamos conhecer. Existem alguns pontos na Bíblia que são extremamente curiosos, né? Principalmente na questão do cabelo, fui dar lugar de véu, e papapá. Hoje tem muito aqueles crentes extremistas que hoje condenam muito a mulher por cortar o cabelo e tal, sem entender que esses costumes variam de região para região e o porquê que Paulo escreveu que era desonra para a mulher ter cabelos curtos. Nós precisamos entender isso e compreenderemos à luz da Bíblia. Coloquei e pontuei alguma coisa aqui nesse sentido e você vai poder entender, né? Não é pecado cortar o cabelo? Claro que não. Paulo, ele estava dando um ensinamento para estabelecer uma diferença entre a igreja de Corinto. Mas isso aqui vai ficar para quarta-feira que vem, depois do dia 14. Muito bem, meus irmãos, pastor Uzias, você pode...
Louvamos a Deus aí, amém, glória a Deus. Louvamos a Deus por esse ensinamento que recebemos hoje. E passando essa quarta na outra, então, nós voltamos a esse pensamento. Nós queremos orar, então, nesse momento para os irmãos que entregaram os seus dízimos. Não sei se vocês têm aí nas mãos, tem lá? Isto. Tem algum aviso, Simone? Mais algum aviso? Não, está tranquilo? Só sei. Isso. Ah, tá. Então, eu lendo os dizimistas, você coloca o frango? Vamos lá, então. Dizimista da noite foi o irmão Tenor Batista, o irmão Bruno Mateus, o irmão Ronaldo Mateus, a irmã Ana Cristina Clemente. Vamos lá para os dizimistas. Ana Cristina Clemente. Falei certo? Aí está o frango assado recheado de R$30. Quem está no comando é a mocidade, né? A mocidade está vendendo neste domingo agora. É ato paralelo à Santa Ceia. Teremos a nossa ceia do Senhor a partir das 9 horas. Reunião presencial aqui. E após drive-thru, a partir das 10 horas, para os irmãos que estão aí em comorbidade, os irmãos que estão em grupo de risco. Nós convidamos a todos para estar presente aqui na manhã de domingo, às 9 horas, que vai ser uma bênção na vida de todos nós. Pode anunciar o pregador na terceira pessoa. Ele está querendo me complicar a minha vida aqui. Mas ele nos convidou, nos intimou para estar ministrando a palavra no domingo de manhã, então vamos estar transmitindo a palavra no domingo de manhã. E a escola dominical que nós teríamos de manhã, ela vai ser ministrada pelo pastor Vilmar na quarta-feira, na sequência. Está entendido, irmãos? Então não haverá escola dominical neste domingo. A lição de número 2 nós estaremos estudando na quarta-feira. Então vai preparando aí a tua lição e fique de sobreaviso. Eu creio que eu dei todos os avisos, né? Você fez assim para mim, para dar mais aviso? Não. Tranquilo? Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos neste momento, porque fomos ministrados pelo ensinamento da Tua palavra, que nos molda o caráter, que nos ensina a caminhar mais firmes na Tua presença. Queremos continuar em santidade diante de Ti, Senhor amado. Conserva o Teu povo na Tua presença e dá-nos, meu Deus eterno, uma noite de paz, um sono reparador na Tua presença, a todos quantos se encontram nesse santuário e até onde essa transmissão tem chegado, eles possam ter uma noite tranquila, Senhor. Meu Deus eterno, nós te louvamos pela vida de cada irmão, de cada irmã, pela vida do dizimista da Tua casa, pela vida do ofertante que trouxeram, Senhor, a sua oferta de adoração ao Teu santo nome. Nós somos gratos por tudo, meu Senhor, em o nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as ricas consolações do Espírito Santo repousem em cada coração. E todos nós juntos dizemos amém e amém.